Olá, você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá a todos que nos acompanham em mais um podcast Futuro em Foco, uma produção da Comissão Técnica de Estratégia, Criação de Valor Centro-Norte da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Meu nome é Karina Dantas, estou como gerente de relacionamento no Postales e hoje eu farei a mediação deste podcast. O nosso tema será sobre longevidade e protagonismo. Quando se fala em longevidade, logo nos vem à mente aquela imagem de uma pessoa bem idosa com um semblante saudável e feliz. E alguns talvez nem consigam se imaginar tão longevos. Mas o fato é que a probabilidade de chegarmos aos 80 a mais é bem alta. Então, será que estamos nos preparando adequadamente? Será que estamos nos preparando e seremos protagonistas dessa longevidade? Para batermos um papo sobre longevidade e protagonismo, convidamos Raul Rocha de Castro. Raul, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Karina. De forma que os nossos telespectadores possam conhecer um pouco mais sobre o nosso entrevistado, eu vou compartilhar o mini currículo do Raul. Ele possui mestrado em Economia, MBA em Finanças, especialização em Estatística Aplicada, é graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Ceará, membro do Instituto Brasileiro de Atuária, perito judicial do TRT-10, TJDFT, Justiça Federal, certificado em Administração pelo ICSS e em CPA 20 pela Anbima. Atua hoje na função de gerente de gestão previdencial do Postales, é gestor especializado em previdência privada com mais de 20 anos de atuação no segmento de previdência complementar. Então, Raul, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de saber o que levou você a estudar sobre longevidade. Então, Karina, eu sou atuário e eu trabalho com previdência complementar. A gente não sabe exatamente por quanto tempo as pessoas vão viver. E um dos trabalhos do atuário é calcular as obrigações do plano. Para isso, a gente tem que estimar essa longevidade das pessoas. A gente tem que estimar por quanto tempo elas vão viver e vão receber os seus benefícios. Principalmente quando a gente está falando de planos de benefício definido e de contribuição variável que você paga um benefício vitalício. Então, um dos trabalhos que a gente faz é monitorar o comportamento da massa de participantes e assistidos, inclusive sob o aspecto da sobrevivência da população. Mesmo num plano de contribuição definida, temos que estar atentos a isso também. Por quê? Porque o participante vai ter que fazer uma escolha. Ele vai ter que escolher por quanto tempo ele vai receber a sua renda. Em geral, isso está associado a um prazo determinado, a um percentual do saldo de contas daquela poupança previdenciária que ele fez. E ele precisa estar consciente de que ele pode viver mais e, em algum momento, aquele saldo, aquele recurso pode acabar. Então, acho que a entidade deve atuar sempre no desenvolvimento de uma cultura previdenciária para os seus participantes e assistidos também, para que ele tenha consciência dos impactos da longevidade nas suas escolhas previdenciárias e nas suas finanças pessoais. Outra coisa é que nós também podemos relacionar aqui algumas causas desse aumento da expectativa de vida da população. O aumento da longevidade ele está associado a algumas questões. À melhoria da nutrição, das condições sanitárias e de higiene, aos avanços da medicina e da indústria farmacêutica, ao bem-estar econômico, à prática de exercícios físicos, à melhoria da qualidade de vida. Todos esses são aspectos relacionados ao aumento da longevidade da população. Que bom, hein, Raul? Muito conhecimento aqui para compartilhar conosco. Então, o conceito de longevidade, ele carrega não só, a ideia de viver por mais tempo que a média, mas também viver bem. Envelhecer já carrega consigo custos de vida mais elevados, principalmente com a saúde. Por exemplo, consequentemente, a gente vai precisar aí de mais recursos financeiros no futuro do que precisamos agora. Você diria que as pessoas estão conscientes disso? Algumas pessoas estão conscientes, outras não. Algumas pessoas, desde cedo, adotam um perfil dedicado à acumulação de recursos e, com essa visão, ela constrói um futuro tranquilo. O que acontece é que, quando a gente é jovem, a gente não pensa muito em previdência. A gente costuma pensar muito no consumo imediato, principalmente se você não for rico. Então, você começa a trabalhar, a primeira coisa que você quer é consumir, é comprar as suas coisas, é realizar esses sonhos de consumo. Nesse sentido, então, quando a gente é jovem, a gente comumente troca a poupança
previdenciária pelo consumo imediato. Os jovens, em geral, também optam por percentuais de contribuição menores quando eles estão dentro de um plano de previdência. Mas eu acredito que isso vem mudando aos poucos. Eu percebo as pessoas um pouco mais conscientes quanto à importância de poupar, de construir uma poupança previdenciária. Por onde é que eu começaria uma reflexão sobre isso? Eu diria 2 aspectos em específico. O primeiro é as recentes mudanças da Previdência Social. Elas demonstram a necessidade da gente trabalhar por mais tempo, elas vão exigir isso, são regras mais rígidas e elas já contemplam esse entendimento quanto ao aumento da longevidade. Segunda questão é a compreensão sobre a necessidade de haver um equilíbrio entre o consumo imediato e a construção de uma poupança previdenciária. É ela que vai construir o seu futuro e garantir um futuro tranquilo. Você pode começar, claro, contribuindo com percentuais menores e aumentando ao longo da sua trajetória previdenciária. O importante é começar e estar consciente de que percentuais maiores, valores maiores de contribuição vão fazer com que você chegue ao acúmulo de um recurso mais consistente, mais significativo para garantir a sua sobrevivência depois da fase laborativa. Então, Raul, muito boa a sua fala, e aí nós podemos observar que nós seremos velhos longevos e não jovens longevos, né? Precisamos nos preparar fisicamente, emocionalmente, socialmente e, claro, financeiramente. Então, como sermos protagonistas nesse processo, começando agora, hoje, pelo presente? Na entidade em que eu trabalho, a gente criou a Semana de Educação Previdenciária e financeira mesmo. É muito comum a gente tratar de semana de financeira e previdenciária. A gente resolveu inverter para trazer a importância da parte previdenciária desse projeto. E a gente não fala exatamente sobre as regras de negócio, fala um pouco só sobre isso, mas a gente fala sobre longevidade e protagonismo e a gente também procura destacar alguns aspectos importantes sobre esse protagonismo. O que é esse protagonismo, Karina? Quando os fundos de pensão foram criados lá na década de 70, eles foram criados na modalidade de benefício definido. E ao longo de toda essa trajetória, o participante só teve que fazer 3 escolhas. A primeira é aderir ao plano. A segunda é permanecer no plano ao longo do tempo. E a terceira é a data da aposentadoria. Ele não pôde escolher percentuais contributivos, tudo está lá dentro do regulamento e é definido o percentual contributivo a partir de uma avaliação atuarial, o atuário define o percentual que ele tem que contribuir. A isso, o participante se acostumou a isso ao longo do tempo. Tudo mais era definido lá no regulamento e pelo atuário do plano. O participante não fazia escolha nenhuma. Com os planos de contribuição variável e contribuição definida, o participante passou a ter que fazer escolhas. Então, o protagonismo é se apropriar desse espaço de escolhas e fazer com consciência e qualidade, entendendo o impacto de cada variável. E do que eu estou falando? Eu estou falando da data de adesão. Quem começa mais cedo tem mais vantagem, tem mais tempo de contribuição. Eu também estou falando do percentual ou do valor que o participante escolhe contribuir. Quanto maior, maior a acumulação de recursos. O tempo de contribuição também é um fator importante. Quanto mais tempo você passa contribuindo, mais você acumula recursos. A data da aposentadoria também é muito importante. E eu acho que o segmento se acostumou. Quando você escolhe se aposentar mais cedo, nesse tipo de plano, você vai ter um benefício menor. Porque o plano tem que pagar um benefício por mais tempo. O tipo de renda também é uma variável. Nos planos CDs, é comum ter várias formas de renda. Por exemplo, prazo determinado, o participante escolhe receber em 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, ou um percentual do saldo de conta que ele acumulou. Ele define lá um percentual X e todo mês ele recebe esse percentual do montante que ele acumulou ao longo do tempo. Então, compreender que você pode viver mais do que você imagina é importante. Se você optar por uma renda que será paga por 20 anos, no mês seguinte a esses 20 anos, o seu benefício vai estar extinto. Você não vai parar de receber o benefício. Em um dos planos que nós administramos, Karina, nós temos 12 participantes com idade igual ou superior a 100 anos. E isso é muito importante. Nós precisamos estar atentos a isso. Raul, nós conseguimos observar por toda a sua explicação que realmente a longevidade está muito atrelada à chamada economia prateada, que movimenta aí um mercado de 2 trilhões e que impulsiona, inclusive, esse protagonismo. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa economia prateada. Economia prateada, economia sênior, economia da terceira idade, da melhor idade, ou economia 55+, 60+, todos são nomes dados a esse movimento econômico gerado
para esse público maduro. E o que é que ela é? Ela envolve os produtos e os serviços que são consumidos por esse público, por essas pessoas. A economia prateada ganhou muito destaque porque o perfil etário da população mundial vem mudando significativamente. Você observa um envelhecimento da população, né? Antigamente, quando eu estudava geografia na escola e lá se ensinava sobre pirâmides etárias. E eram pirâmides mesmo, ou seja, você via uma base muito larga de pessoas muito jovens e no topo era bem estreito, né? Você tinha pouca gente com idade avançada. E hoje em dia, essa figura da pirâmide ela se modificou. Hoje você não encontra mais as pirâmides, mas o que a gente chama é de um formato de barril, às vezes até um formato de navio, né? E isso demonstra esse aumento da população idosa. Outra questão, a percepção sobre o idoso e o envelhecimento era marcado muito pela ideia da fragilidade, da inatividade, da solidão, do isolamento, da limitação física e, às vezes, até da infantilização. A ideia do perfil de consumo do idoso estava sempre relacionada, Karina, a questões de saúde, remédios, hospitais e cuidados. Acontece que o idoso hoje ele tem um outro perfil e ele tem um outro perfil de consumo. E o que é que isso inclui? Isso inclui academias, esportes, viagens, experiências, habitação personalizada para esse segmento. Existem condomínios dedicados só a esse público. Além disso, restaurantes, experiências, finanças, e-commerce, entre outros inúmeros serviços e produtos dedicados a esse público. A economia movimentada por essa fatia da população vem exigindo adequações aos produtos e serviços. Então, por todos esses aspectos, sim, a economia prateada impulsiona esse protagonismo. Maravilha. E agora, falando mais no contexto da previdência complementar. A longevidade é um desafio ou uma oportunidade? Ou pode ser os dois? Serão necessários novos produtos e soluções pós-aposentadoria, Raul? Olha só, o aumento da longevidade tanto é um desafio quanto é uma oportunidade. E aí eu explico. É um desafio, sim, porque nos planos de benefícios, principalmente os planos de benefícios de BD e CV, você vai precisar de mais recursos para honrar com esse aumento do fluxo de pagamentos de aposentadorias e pensões. As pessoas vão ver mais, então você vai pagar benefícios por mais tempo. E também é uma oportunidade, porque nós precisamos nos reinventar, repensar o nosso produto e as modelagens de negócio. Esse é um segmento de negócio que prevê uma relação de longuíssimo prazo. O participante vai contribuir por 30 anos e depois ele vai receber benefícios por pelo menos mais 30 anos. Então, nós estamos falando de um contrato, uma relação de 60 anos. Ao longo dos anos, o que é que nós observamos? Os planos eram maciçamente criados na modalidade BD e o participante não fazia muitas escolhas. Depois vieram os planos mistos, que depois foram denominados como contribuição variável, e o participante passou a fazer a escolha lá do seu percentual contributivo e também da data de aposentadoria, né? Mas depois da concessão, ele vai receber também um benefício vitalício e isso se assemelha ao plano BD, ele não faz mais escolha nenhuma. Acontece que com os planos de contribuição definida, a gama de escolhas do participante é maior, tanto na fase de acumulação de recursos, quanto na fase de percepção do benefício. Então, mesmo com o assistido, o aposentado e pensionista, dependendo do plano, todo ano ele vai ter que reavaliar a sua escolha sobre o tipo de renda, o percentual do saldo de contas que ele escolheu, ou o tempo de recebimento. Esse é o novo cenário e, com certeza, vai exigir um ajuste das modelagens dos planos e o desenvolvimento de novos produtos ou coberturas alternativas. Eu acho que é por aí. Maravilha. Eu sei que o nosso bate-papo está muito bom. Eu espero que os nossos ouvintes também estejam gostando bastante. Mas estamos caminhando para o finalmente aqui do nosso podcast, Raul. E aí eu gostaria que deixasse, né, uma mensagem final para os gestores e participantes dos planos de previdência. Eu diria para os gestores que estimulem os seus participantes e assistidos a monitorar, participar, aprender, entender sobre os produtos. A educação previdenciária não é só para os participantes ativos ou autopatrocinados, ela também é para os assistidos e deve abordar questões tanto de previdência quanto de educação financeira, endividamento, investimento e também sobre longevidade. Então, Raul, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar, né, todo esse conhecimento conosco. Eu espero que tenha sido enriquecedor para você aí que nos acompanha, que nos ouviu. Então, para você aí que nos acompanhou, mantenha o futuro em foco. O episódio de hoje foi roteirizado
por Lorena Nais, da Fundação Sistel, moderado por mim, Karina Dantas, do Postales, com a decupagem da Andrea Tomazini, da Séries. O contato e a organização foi por mim e pelo Caléo Alves, do Sebrae Previdência. E este podcast é uma produção da Comissão Técnica de Estratégia e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP, composta por representantes das seguintes entidades: BRB Previdência, Séries, Cibrios, EQT-Prev, FACEB, FUNCEF, Fundiágua, FUNPRESP-ESE, FUNPRESP-JUDE, Postales, Polprev, Previnorte, Previsão, Sebrae Previdência, Serpros, Sistel, Viva Previdência.